queridos amigos e amigas que participam conosco do EnredeCast. É uma alegria muito grande podermos nos reunir novamente aqui nessa modalidade que estamos fazendo do EnredeCast dos círculos jurídicos. Que nós possamos e aproveitemos cada vez mais essa dimensão da nossa rede Salesiana Brasil para discutirmos os temas importantes para as nossas escolas, para as nossas obras sociais e para toda a nossa missão salesiana. Hoje, nosso tema é Lei Geral de Proteção de Dados, algo que já está há um bom tempo em vigor, mas que ainda estamos com vários tipos de mobilização e desenvolvimento das diversas instituições e também com algumas mudanças importantes a partir da resolução nova que tivemos. Então precisamos discutir bastante e aprofundar mais esse tema. Hoje conosco a gente conta com a presença do Dr. Rodrigo e também do Dr. Frank, que vão participar junto conosco, são nossos convidados para conversarmos sobre esse tema e também avançarmos um pouquinho mais o nosso conhecimento. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Gostaria que se apresentassem, né, por favor, para nós, e para que todos nós também que acompanham possam conhecê-los. Por favor, Dr. Frank. Sérgio, Dr. Rodrigo, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e uma satisfação poder estar aqui dialogando. E, de fato, a legislação vem avançando. Ela já está alcançando, diria, com uma certa velocidade, um grau de maturidade. A autoridade ela se prepara para iniciar a fase de fiscalização e depois, na consequência, sanções. E eu acho que aqui temos a oportunidade de dialogar sobre isso da aplicação no universo escolar e na missão salesiana. Boa tarde, Padre Sérgio. Boa tarde, Frank. É um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite. Como o professor Frank falou, conversar sobre essa legislação que vem avançando muito, avançando rápido e trazendo muitas consequências, não só para as instituições escolares, mas para diversos segmentos, né? Então essa é uma oportunidade para a gente poder aprofundar um pouco mais na legislação. Muito bem. Acho que para começo de conversa, como a gente faz em todos os nossos EnredeCast, é importante a gente situar essa lei, né? Muita gente já está acompanhando, que nos acompanha também a lei, tem desenvolvido esse processo, mas muitas pessoas que podem estar nos assistindo não conhecem, não tiveram contato nenhum. Então, o que regimenta, qual que é esse princípio que rege essa Lei Geral de Proteção de Dados? Quais são os principais objetos? Vamos falar no juridiquês, né? Na linguagem simples, nós vamos ter que entrar no juridiquês de vez em quando aqui nesse processo. Mas o que regimenta, o que rege essa lei? Bom, essa legislação é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, em essência, a legislação fala sobre o dado pessoal. E o que é o dado pessoal? Nome, CPF, identidade, um registro de imagem, dado de saúde, orientação religiosa, orientação política, orientação partidária, tudo isso são um universo de dados pessoais. Então, essa legislação, dentro do movimento que inicia-se na Europa, ela trata de como que é utilizado o dado pessoal. Porque a indústria, o mercado, as empresas compreenderam que o dado pessoal é algo essencial para os seus negócios. Mas isso não quer dizer que o dado pessoal possa ser utilizado de toda qualquer forma. Há que se ter limites. Então, em essência, essa legislação, ela trata de uma questão que eu acredito ser muito cara para a missão salesiana, que é a dignidade da pessoa humana. É disso que a lei trata. Você não pode objetificar os dados pessoais, porque objetificando o dado pessoal, você está objetificando a pessoa. Sim. Então, em essência, a lei trata de proteção da dignidade humana. Mas é claro que nós sabemos que no dia a dia, quando a gente pensa numa autoridade fiscalizadora, a gente está preocupado com a multa. Mas o cerne da lei é a dignidade humana. E o doutor Rodrigo tem uma relação disso, né? Porque o olhar é para a pessoa portadora dos dados e como esse dado é tratado no horizonte institucional, mas institucional no sentido abrangente também, né? Porque mesmo um MEI que lida com dados, que é um microempreendedor individual, ele também tem que ter os seus cuidados e a sua parcela de responsabilidade sobre esses dados tratados. É isso mesmo, né? Exatamente. A lei até faz uma diferenciação entre agentes de tratamento de pequeno porte, que ainda assim devem estar sujeitos a algumas regras de tratamento, mas ela vai se aplicar desde o MEI até aquela grande empresa. Ela traz algumas exceções, por exemplo, para fins pessoais. Se eu vou fazer uma lista para o meu aniversário, convido diversas pessoas, ela não se aplica. Mas para qualquer finalidade que eu tenha ali uma coleta de dados pessoais, né, que eu vou fazer essa utilização desses dados, eu preciso estar aderente às regras da legislação. Isso, e é importante a gente ter essa atenção porque são de
processos pequenos e também dos processos macro, né? E isso tudo hoje precisa ter muito bem regulamentado e visualizado pelas nossas instituições. Olhando agora para o horizonte nosso da educação, da ação social, que a gente coleta dados sensíveis, muitas vezes, nesses critérios todos, porque às vezes é só o nome, o e-mail, né, e algum tipo de processo em alguma dimensão básica ali para gerar acesso para uma plataforma, para, né, algum tipo de contato com cada um desses que são clientes, né, em determinado tipo de serviço que é prestado. Mas em outras situações são coletas de dados de informações e muitas informações, né, que já tem no seu processo de restrição, porque, por exemplo, numa parte de serviço social dentro da escola e da obra social. Isso já é tratado com confidencialidade, porque já faz parte da prerrogativa do próprio serviço social dentro desse trabalho. Um acompanhamento clínico, psicológico, médico, já tem as suas condutas de ética e os seus espaços reservados. Isso foi alargado agora para outros tipos de horizonte, né? É esse sentido, né? Nesse sentido. Sérgio, é isso que o senhor está falando, mas é mais que isso. Por quê? Porque, veja, esses exemplos que o senhor citou são áreas ou que já têm um saber no tratar do dado pelos critérios que eu falou da confidencialidade. Mas o que a legislação trata, para além da confidencialidade para certas categorias de dados, é que, veja só, uma instituição, quando ela recebe ou ela coleta o dado pessoal, seja uma obra, seja dos colaboradores, ela se torna responsável e guardiã desses dados. E muitos desses dados, eles são coletados e são utilizados no dia a dia, mas mesmo quando finda o benefício, por exemplo, alguém que está sendo beneficiado dentro de uma obra, a instituição tem a obrigação legal de manter esses dados. Para finalidades diversas, de auditoria, de prestação de contas. E aí, junto a essa obrigação, que até então era para essas finalidades, com a legislação traz a obrigação da excelente guarda desse dado, ou seja, a efetiva proteção. Não se pode, por exemplo, quando a gente tem uma obra que a gente está tratando com pessoas vulneráveis e que a vulnerabilidade pode ser social, no tipo financeiro, emocional, até uma questão de saúde, eu correr o risco, enquanto instituição guardiã desse dado, de que esse dado vaze. Porque isso pode causar um dano àquele titular de dados, que é como a lei chama a quem pertence os dados. Então, eu diria que nesse aspecto que o senhor está tratando aqui, questionou, o que é importante nós entendemos é que o dado, porque a primeira distinção é dado de dado pessoal. Por exemplo, uma instituição, ela tem lá quanto que ela gasta de manutenção predial, quanto que ela gasta de manutenção com veículo, isso é dado. Inclusive, numa instituição que é filantrópica, ela tem que publicizar os dados que ela tem, porque isso faz parte do balanço social dela anual. Né? Exatamente. Agora, esse é dado. Né? Agora, o dado pessoal é aquele dado vinculado à pessoa humana, à pessoa natural. E nessa dimensão, então, esses dados, à luz da legislação, requer um grau maior de proteção. Não estou dizendo que esses demais dados não tenham que ser protegidos, mas esse especificamente, porque dialoga com essa questão da existência do ser e o quanto que ele pode ser impactado na sociedade se um dado é vazado, né? Então eu não quero me alongar, mas vou dar um exemplo para a gente poder enxergar. Vamos supor que um colaborador ou até mesmo alguém que é atendido numa obra entrega lá um dado pessoal que ele tem uma doença lupus. Né? Para quem não conhece, uma doença autoimune, quando a pessoa tem uma crise, ela fica ali talvez meses sem condições de trabalhar. E ela precisa de fato identificar porque, né? Agora, imagine que a instituição então recebe um laudo, né? Uma questão do médico, olha, eu vou ter que ficar afastado porque eu estou com lúpus. Se esse dado vaza, a pergunta é, isso afeta direitos dessa pessoa? Afeta. Porque um próximo empregador, se tem acesso a essa informação, pode não querer dar oportunidade. Então, é nessa dimensão de impactos que a legislação, entre outros, vai se aproximar. Vai ter esse processo. E ela, inclusive, conforme nós conversávamos antes de entrar no ar, né, de que as escolas estão agora sofrendo, digamos assim, com um processo regulatório muito amplo. E a LGPD, ela se soma a esse arcabouço jurídico que as escolas devem seguir. Então, no caso que o professor Frank relatou, além da importância da LGPD, a gente tem também o próprio Código Civil, que trata, por exemplo, da proteção da imagem, do nome das pessoas. Então, além da observância da LGPD e que todas as sanções que ela pode causar, nós temos também outros regramentos jurídicos que se somam a essa proteção da pessoa, né, como o próprio Código Civil, como eu falei. Então, é uma mudança de cultura, né, que as instituições agora precisam passar para adaptação da LGPD, para fazer a adequação a essa legislação, mas principalmente uma mudança cultural para que as pessoas passem a reconhecer a dimensão
social, a dimensão humana do tratamento do dado pessoal, para além dessas questões de sanções, por exemplo, né? Mas ter essa visão da importância do tratamento do dado, porque ele, em última análise, significa a proteção da pessoa. Sim. E essa mudança de cultura é que é a mais complicada no dia a dia. E tem uma questão interessante, né, no exemplo que o Dr. Frank trouxe, que a gente, na coleta, por exemplo, e no relatório, quando a gente vai fazer um dado estatístico, não há problemas de listar, olha, nós temos tantas pessoas com um laudo, por exemplo, que tem que ter um acompanhamento especial educacional. É uma estatística, não está revelando o dado pessoal de ninguém, são os dados da coletânea daquela instituição. Então esse dado é necessário para o trabalho do dia a dia das escolas, das obras sociais, inclusive para os locais que cobram dela esses dados. Diretoria de ensino, secretaria de ensino, diretoria de assistência social. As instituições são obrigadas também por lei a mandar esses dados. E aí tem essa relação, né? Dado estatístico, ok, porque é dado estatístico e necessário para o planejamento, para o desenvolvimento. Mas também tem alguns dados que são compartilháveis, não é? Porque são necessários. Dados da pessoa que fez a triagem social precisam também ser repassados para a instituição pública. Como que é essa relação entre terceiros? É importante a gente também, acho que, elucidar isso para as pessoas. Pode ser, essa é uma pergunta muito importante, né? Porque, veja, a legislação, ela não proíbe o tratamento do dado pessoal. O que ela traz são hipóteses, que dentro dessas hipóteses é autorizado. Então a primeira questão nessa relação com o terceiro, seja esse terceiro um ente público, aonde muitas vezes por força de lei eu tenho que informar certos dados pessoais. Seja terceiro, uma empresa contratada, terceira qualquer, né? O primeiro critério que isso tem que ter em vista é qual a hipótese legal que respalda esse tratamento. Se eu estou perante um ente público, onde eu fiz ali uma parceria, e dentro dessa parceria com o ente público existe uma previsão legal de entregar os dados pessoais para uma prestação de conta, veja que eu estou dentro de uma hipótese legal que tem a previsão que é obrigação legal perante o ente público. Tudo bem, eu acho que daí tem os princípios, né, que nós podemos falar mais à frente, mas o ponto importante a partir da pergunta do senhor é, sempre que eu tenho necessidade de transpor os dados pessoais para além dos muros da minha instituição, eu tenho que olhar, são 10 hipóteses legais, eu tenho que olhar as hipóteses legais e fazer a pergunta, a qual dessas hipóteses eu respaldo, eu fundamento esse tratamento. E daí, eu já passo para o Dr. Rodrigo, muitas vezes a instituição ela pode se deparar com duas hipóteses legais possíveis. E, na luz da lei, todas as hipóteses legais têm o mesmo valor. E eu não preciso de 2, 3, 4, eu preciso somente uma. Tá. Então, quando acontecer, por exemplo, de eu me deparar com duas hipóteses, a instituição tem que fazer uma análise estratégica. Estrategicamente para a instituição, qual é a melhor hipótese? Porque essas hipóteses, no final do dia, elas vão se desdobrar em compromissos operacionais. O operacional dentro da instituição, que envolve custo, banco de dados, pessoal. Então, ela tem que olhar, quando ela se deparar com a situação de duas hipóteses, qual que estrategicamente para ela, né, é mais interessante, é a melhor. E por quê? Porque ela vai cumprir a obrigação legal, mas ela também tem que pensar nos custos da instituição de gerenciar tudo isso. Perfeito. No início da sua pergunta, o senhor falou a respeito da utilização estatística desses dados. Essa é uma hipótese que a legislação prevê, que é da anonimização. Então ela traz a anonimização, que é você descaracterizar aqueles dados e você pode fazer essa utilização. Uma coisa que é interessante, que na LGPD ela traz nos artigos 5, 6 e 7, ela fala dos princípios, ela fala das definições no artigo 5º, no artigo 6º ela fala dos princípios, no artigo 7º ela fala das bases legais. O Dr. Frank explicou aqui em relação às bases legais, mas eu também preciso me ater aos princípios. Então eu vou pesquisar primeiro qual que é a finalidade daquele tratamento, qual que é a necessidade de coleta. Por exemplo, na instituição escolar, será que a escola tem a necessidade de coletar a orientação religiosa ou política dos pais, do responsável financeiro? Não tem aí uma necessidade, não tem uma finalidade da utilização. E aí, a partir disso, a partir dessa análise da finalidade, da necessidade, da adequação, a gente vai fazer a escolha da base legal e ver qual é que melhor se adapta ali, conforme o Dr. Frank falou. É uma análise estratégica, porque, por exemplo, existe muito um mal entendido de muitas pessoas que dizem que o consentimento ele é a única base, ele vai ser a base mais preferível. Mas não necessariamente, porque às vezes você está colhendo dados que você simplesmente não precisa para a finalidade. Exato, e às vezes você não precisa do consentimento da pessoa, como por exemplo para o compartilhamento com órgão público.
Se você tem ali um convênio que determina, que é muito comum inclusive, sim, o convênio determina, olha, você tem que fazer aqui a comprovação de que aquele recurso foi destinado para tal finalidade. E aí pede lá, por exemplo, uma foto, o registro daquela foto, né, da entrega, por exemplo, de cestas básicas. Aí você toma outros cuidados, por exemplo, como que você tira a foto daquelas pessoas e como que você faz o encaminhamento. Para fazer esse encaminhamento, eu não preciso, em hipótese alguma, do consentimento. Eu tenho ali uma base legal que me respalda, que me obriga, né, que é uma obrigação legal. Então, nesse sentido, o consentimento, eu já vi muitas pessoas falando nesse sentido, como o Dr. Frank falou, ele tem um custo operacional, porque o consentimento você precisa garantir que foi a pessoa que deu um consentimento livre, específico, informado, qualificado. É um consentimento bem amplo que a legislação traz. Você tem que fazer ali como que foi aquele consentimento. Se foi presencial, ela assinou, se foi virtual, tem ali coleta do IP, da geolocalização, enfim, para você se resguardar que aquele consentimento foi coletado da maneira adequada. Então, a escolha da base legal, ela é muito importante para o desenvolvimento da atividade que está se propondo. Tem uma questão interessante, eu acho que a gente pode avançar em alguns casos que parecem muito distantes, mas não necessariamente. Por exemplo, uma pessoa ou uma família que é atendida por uma escola ou por uma organização social nossa. E elas estão no programa de proteção à vítima. Portanto, elas não podem ter a imagem publicizada em nenhum veículo de comunicação. Então, obviamente, isso vai ser no contrato que elas estão firmando com a obra social, com a escola, vai aparecer ali que elas não podem ser filmadas e fotografadas. Só que às vezes a gente tem eventos grandes em que vai ter uma fotografia ou outra, porque também faz parte às vezes da prestação de contas de projetos que precisam ser apresentados. Uma posição importante, acho, nesse processo é assim, como aquele agente de comunicação fotografa. O ideal é sempre fotografar as pessoas que estão envolvidas de costas e o educador, aquele que está conduzindo, de frente, porque aquele lá tem a imagem de fato e tem que ter, ele é o porta-voz naquele momento da instituição. E aí isso tem preservado. Então essa maneira de compor também os relatórios e mostra como fazer as fotos e filmagens, né, nesses espaços de vulnerabilidade. Padre Sérgio, o senhor trouxe um excelente exemplo nessa situação, mas eu até expando esse exemplo do senhor, porque esse é um caso que, assim, de forma muito clara, há uma restrição de exposição da imagem. Isso. Mas existe também situações onde, baseado no consentimento, a família pode retirar o consentimento de exposição de imagem do seu filho. Fala assim, olha, eu não autorizo. Porque ele é uma pessoa, um empresário, um político, e não quer que o filho saiba que estuda naquela instituição, por várias razões. Sim. Né? Então, essa é uma questão. Então, assim, e daí isso começa a dialogar com como que a gente operacionaliza essas questões da imagem, por exemplo. Esse é um exemplo. Mas há outros exemplos, situações, por exemplo, onde a instituição precisa, talvez, apresentar um pouco mais aquelas crianças, uma situação lúdica dentro da instituição, alguns cuidados, né, de não expor o corpo integral, evitar fotos frontais, preferir fotos laterais, com a pessoa com a mochila na frente do corpo. Por quê? Porque agora a preocupação já transcende a LGPD. A gente já começa a se preocupar com fotos que podem ser expostas. Exploração de exposição. Pega-se um algoritmo de IA, coloca aquela criança numa situação constrangedora, né, e daí você tem uma dor de cabeça imensa. Então, ou seja, veja que a gente faz uma ponte aqui das obrigações de LGPD, que a LGPD não trata disso. Não, ela não chega, mas tem consequências já em outros modelos. Em outra dimensão. Então, essa observação é muito importante, né? Porque alguém pode pensar assim, tudo bem, a LGPD permitiu, mas ela não vai olhar questões como essa que o senhor trouxe. Então, a gente tem que construir essa equação do entendimento olhando os vários elementos que compõem isso. E sempre a partir do trabalho nosso também, que é da proteção da criança, proteção integral da criança, do adolescente e do jovem, de olharmos para todas essas premissas, né? Porque elas estão aí postas na sociedade. Tem avançado nesse processo, mas a gente tem muitos desafios também como sociedade ainda nesse sentido, né? Uma série de desafios culturais, inclusive, porque muitas vezes você vê, por exemplo, alguns relatos que a gente já ouviu de professor que tira uma foto de um aluno, ou tira uma foto ali daquelas crianças. Um exemplo clássico na catequese, né? Às vezes na catequese o professor tira uma foto, ele vai compartilhar ali ou no Facebook da paróquia, vai compartilhar no grupo, e as pessoas têm aquela boa intenção. A gente que, olha, tá tudo bem, é só uma foto, mas muitas vezes os pais, como o Dr. Frank falou, não querem essa disponibilização dessa imagem, mas a principal questão é essa questão cultural, né? A gente precisa fazer essa mudança cultural
pensando que nós não estamos tratando de uma simples adequação legal. A gente está tratando aqui da proteção integral da criança. Então, ter esse pensamento, acho que fica mais fácil de fazer uma adequação à legislação. A gente entrou nesse caso e é interessante porque já extrapola a LGPD, mas é importante porque, como a gente está nesse assunto, nós temos observado um aumento muito grande, e aí agora falo para nosso público das comunidades paroquiais e capelas, que também está ali no bloco, né? E vai ter gente assistindo também que é desses espaços. E um aumento muito grande de senhoras ou senhores e pessoas que filmam a missa sem ser da PASCOM. Normalmente a PASCOM está preparada, eles são treinados para fazer o que é necessário do filtro do processo. São da pastoral da comunicação, entende? Mas o pessoal da comunidade não. Coloca no seu próprio Instagram, no seu próprio TikTok e tudo mais. Começou a missa e faz aquele vídeo girando, sem o consentimento de ninguém. Assim, e parece que não passa pela cabeça das pessoas, né? Que não pode. Então, veja, aí a gente traz aí o tema de uso da imagem. Né? E em termos gerais, doutrinário, a imagem ela pode ser usada para 3 grandes finalidades. Ou você usa a imagem para uma questão biográfica, estou contando a história de alguém. Você usa a imagem para uma questão informativa, estou informando. Ou você usa a imagem dentro de uma dimensão comercial. Eu tenho um contrato com um modelo, uma modelo, e estou usando a imagem dela. Então veja, essas 3 dimensões elas vão ter consequências e regulamentos distintos. Toda sorte, pegando o exemplo que o senhor traz da paróquia, da missa, a PASCOM, eu sei que a PASCOM se informa, se prepara para isso, mas talvez uma questão importante é, na paróquia, no espaço onde existe ali a missa, ter nos murais avisos. Né? Se a missa é transmitida, tem um aviso, essa missa é transmitida no YouTube. Porque todo mundo está ciente que a missa é transmitida. Exatamente. Aquele que não quer, talvez, ter uma exposição direta, vai ficar não ali na linha de frente, vai ficar mais no meio. Mas acaba também, de forma paralela, também educando e comunicando aos demais. Né? Ou então ter uma mensagem. Lógico que a gente está falando entre uma segurança jurídica para a instituição versus uma segurança jurídica do indivíduo. Sim. Pensando na segurança jurídica da instituição, da paróquia, ou mesmo das escolas, né? Esses avisos de, olha, não é permitido nesse espaço o registro de imagem. Veja que a instituição cumpriu o seu papel de, até onde estava ao seu alcance, informar. Isso. Porque não é possível, não é viável, talvez, num espaço de 300, 400 pessoas, ela informar uma a uma. Então, ela forma de forma ampla, na abertura dos trabalhos, né? Então, se comunica, olha, esse trabalho está sendo realizado, nós solicitamos que não seja feito registro. Isso vai impedir que alguém registre? Não. Mas gerou uma proteção porque ela cumpriu o papel dela. Sim. Então, a gente, quando começa a perceber todas essas complexidades, né? E começa a olhar, nossa, mas como é difícil fazer isso? Não. Difícil porque a vida, em algum medida, não é fácil. Mas o fato é que com estratégia, planejamento e com ações como essa do podcast, onde a gente pode ser chamado a pensar sobre, a gente vai começando a desenhar soluções criativas, procedimentos, processos que nos ajudam a estar mais próximo, se não totalmente em conformidade. E é importante destacar também que o tema da proteção da privacidade no Brasil, ele é um tema relativamente recente. As pessoas, então, não têm muito aquele costume de prezar pela própria privacidade e a privacidade dos demais. Então, uma ação como essa de uma pessoa tirar um celular no local público e simplesmente começar a filmar, muitas vezes isso vem de um lugar de um desconhecimento, né, não apenas da legislação, mas também apenas um desconhecimento da importância da privacidade. Sim. Dela e dos demais. Né? Então, eu sempre bato nessa tecla da questão cultural, porque é importante a gente perceber que é um processo longo, é um processo que passa pela educação das pessoas, que passa pela formação, que passa também pela adequação legal, pelo conhecimento da lei. Mas a lei, né, como a gente diz no direito, a lei muitas vezes ela é um pedaço de papel. Em um pedaço de papel as pessoas podem ignorar, mas a construção do conhecimento, dessa prática, isso vem no dia a dia, vem com ações como essa, como o Dr. Franco me falou. Os adolescentes e os jovens têm mais sensibilidade com esse processo. Eles fazem menos esse tipo de... muito menos, é interessante. A população de meia idade, dos 40, mas principalmente de 50 para cima, tem mais problemas porque eles não são da cultura digital, né? Exato. Eles têm menos visão da implicância desse processo na cultura privada. Então, é interessante, adolescentes e jovens são mais sensíveis a esse processo e, inclusive, se expõem os outros menos. Eles se expõem mais, pessoalmente, mas menos
o conjunto, né, da sociedade nesse sentido. A gente tem um fenômeno chamado Sociedade do Cansaço, né? E dentro dessa ideia da Sociedade do Cansaço, é uma obra, mas que dialoga com Byung-Chul Han, sim. Mas dialoga com várias questões. Já acompanhei vários TCCs de Byung-Chul Han. Perfeito, então. E daí o que a gente vem percebendo agora dentro dessa lógica da Sociedade do Cansaço, mas necessariamente não dentro do que ele trabalha como tese, mas o cansaço da exposição, né? Então as pessoas começam a perceber, e os jovens, como o senhor disse, que a exposição por excesso é cansativo, demanda uma série de questões. Sim. Mas o que eu gostaria de, se o senhor me permitir, avançar numa ideia, é assim, como que nós, enquanto instituição, os pilares para a gente poder trabalhar numa boa adequação. Eu diria que nós temos 3 elementos, né? Pessoas, processos e tecnologia. Pessoas, o doutor Rodrigo que já vem tratando, já vem trazendo, que é a questão cultural. Sim. É o maior desafio, né? Nós entendemos que dado pessoal, que imagem, são essencialmente conjuntos de dados que não pertencem a mim, pertencem às pessoas. Uma instituição, por exemplo, uma missão, uma obra que tem lá um banco de dados, com um monte de dados daqueles que são assistidos, o que é importante, aqueles dados não pertencem à instituição. O banco de dados, enquanto tecnologia, pertence, mas o dado pertence à pessoa, né? Por exemplo, então, se eu coloco o telefone do senhor celular na minha agenda, a agenda é minha, mas o telefone do senhor, não deixa de pertencer ao senhor. Eu não poderia simplesmente pegar, se alguém me liga, me passa o telefone do Padre Sérgio passar, porque eu não tenho essa autorização. Então, essa questão cultural de autorização é importante. E daí, um exemplo, só para a gente poder perceber esse desafio cultural. Eu tenho um casal de colegas que está fazendo doutorado em Portugal, e a menina, que é muito presente nas espaços sociais, fez um curso de culinária e convidou os amigos a poder enfim, apreciar aquilo que ela fez. E ela tirando foto do mundo e colocando na rede social. Daí ela me liga, no dia seguinte, e fala assim, Frank, isso aconteceu. Todo mundo me ligando, pedindo para eu tirar as imagens da rede social, dos filhos delas, porque eles não autorizaram. É uma cultura. Eu até brinquei com ela, falei assim, pois então, se fosse no Brasil, e se você não colocasse, eu ia perguntar, por que você não colocou? Você está de marcação do meu filho? Isso, por que excluiu? Por que excluiu? Está de marcação? É uma questão cultural. Então, enfim, essa ação da cultura. Processos. As instituições terem políticas, normas, orientações, podcast, os seus canais de comunicação para manter vivo na mente. Sim. É lógico, porque, veja, um contador, um pedagogo, no dia a dia, ele está preocupado com as questões do seu dia a dia. Sim. Se as instituições não lembrá-los de que existe uma legislação política, não, eles vão se esquecer porque são humanos. E a terceiro pilar, tecnologia. Existem tecnologias que nos permitem melhorar o grau de proteção. Sim. E até mesmo vasculhar, por exemplo, um perfil público e verificar se ali não tem nenhuma imagem que oferece risco para a instituição. E marcar, olha, essa imagem talvez seja melhor retirar. Uma questão importante, para não me alongar muito, as instituições não esquecerem que esses espaços públicos, as redes sociais, eles não são um repositório, um depósito permanente de imagem. Eu tenho que fazer uma curadoria. De tempos em tempos, eu tenho que revisitar, retirar as imagens antigas e atualizar, até porque, eventualmente, você pode ter uma imagem de uma criança que, enquanto acolhida pela instituição, seja como alguém acolhido, como alguém aluno, havia uma autorização de depois disso não existe mais. Então eu tenho que manter uma curadoria removendo as coisas antigas, né? Acho que isso é... Na linha do que o professor Frank falou, é importante a gente ter noção de que não se trata de um projeto de adequação, porque um projeto ele tem início, meio e fim. Isso. Em relação à proteção da cultura de dados, a gente precisa ter um programa que vai sempre relembrar as pessoas, que vai trazer essas informações, porque, como a gente falou no início do programa, algumas profissões já têm isso bastante intrincado. Por exemplo, serviço social. O serviço social, por natureza, já tem ali a proteção das informações, a confidencialidade em razão dos dados que eles tratam. Outras profissões, outras áreas, acabam não tendo essa sensibilidade em relação ao tratamento do dado pessoal, então é importante ter essa cultura, sempre, como o professor Frank falou, sempre revisar os processos, por exemplo, Sim. revisitar suas redes sociais e verificar se ali aquelas informações, aquelas fotos, trazem algum risco às pessoas e à instituição. E aí nós temos uma dimensão que é mais técnica, mas também acho que é importante, né? A gente estava no horizonte dos desafios, mas tem como proposta de boa prática que a gente tem já da LGPD, ela já traz uma questão, que é o relatório de riscos. Já na própria legislação, as instituições têm que ter montado, construído o seu relatório de riscos e a análise se aquele risco é alto, médio ou baixo de exposição de determinados dados sensíveis, né, dentro desse processo. Talvez a parte mais difícil, porque a ponta final da implantação da LGPD
é a constituição do relatório de riscos e a atualização dele permanente, né? Falo isso porque eu acompanhei durante um bom tempo a construção dos relatórios de riscos antes de estar nesse trabalho aqui da rede, mas agora também aqui, né? Porque agora a gente também está trabalhando em nível nacional. Então o relatório de riscos é muito importante, não é uma ferramenta acessória, porque é ele que também vai ajudando a delinear os planos de ação e as medidas atualizáveis, né, dentro da instituição para cada dado coletado, né, para cada conjunto. Padre Sérgio, veja só, o senhor traz um instrumento, né? E daí a gente dialoga com uma outra questão que algumas vezes a instituição pensa, mas isso é um custo, é mais um custo. Isso é uma visão, eu posso enxergar isso como um custo, mas eu posso enxergar que a partir, por exemplo, de um relatório de análise de risco, há oportunidade de melhorar meus processos. Sim. Porque a partir do momento que eu tenho um relatório que me aponta que tem risco em tal e tais conjuntos de dados, eu posso aprimorar os meus processos, mas não é só a questão de aprimorar os processos, até mesmo na contratação dos meus fornecedores. Porque daí eu cobro deles também. E veja, numa sociedade cada vez mais digital, queiramos ou não, eu também tenho que ter um cuidado na melhor seleção dos meus fornecedores de tecnologia. Sem dúvida. Então veja que no final do dia, essas questões todas, nós podemos nos lamentar pensando que é um custo, e eu sei que existe custo, e nós temos o gestor, ele tem que estar atento a isso também, mas ele pode conjugar isso percebendo que talvez no relatório de análise de risco de LGPD, ele consegue fazer a melhoria de processos que vai ter ganho também em outras frentes. Sim. E aí, para além de simplesmente olhar o relatório de análise de risco como um mero relatório, ele também explorar esse relatório e fazer aonde outros processos eu posso aprimorar com esse produto. Então, eu acho que isso é uma questão importante, que sim, existem custos, mas no final do dia não é somente custo. Há uma oportunidade de melhoria de processo. Isso. É um investimento na própria gestão reputacional da instituição. Porque hoje, se uma instituição sofre um vazamento de dados, às vezes ela só precisa de um vazamento ou de um ataque cibernético para deixar de existir. Porque se for um ataque ali que vai criptografar todo o conjunto de dados, uma empresa pode deixar de existir da noite para o dia. Então, tem essa questão também dessa visão da continuidade do negócio, da gestão reputacional, e essa questão que o Dr. Franco falou, da análise de fornecedores, isso é muito importante, porque trazendo um caso concreto, né, nos Estados Unidos, acho que a Target ela investiu milhões de dólares na sua blindagem tecnológica, digamos assim. E ela sofreu um vazamento de dados muito grande, muito severo, porque um terceiro foi comprometido e por meio desse comprometimento os invasores adentraram a rede da Target, roubaram centenas de dados de cartões de crédito e com isso trouxeram milhões de dólares em prejuízo. Então você perceba que ainda que a instituição se arme, digamos assim, com todos os parâmetros legais, todos os benefícios tecnológicos, ela ainda assim foi alvo de um ataque porque não escolheu corretamente, não fez ali um due diligence com seus fornecedores. Sim. Essa é uma questão que a gente no dia a dia, né, que a gente vê bastante, a gente trabalha com isso e vê o quão é importante você submeter a empresa que está sendo contratada a um formulário de análise de riscos, para saber, olha, você adota normas de segurança da informação, você adota termos de confidencialidade com seus colaboradores, como que será feito o tratamento dos dados dos meus alunos, por exemplo, porque às vezes a escola, voltando para o contexto escolar, a escola precisa contratar uma solução e para essa solução oferecer o serviço, ela precisa ter acesso aos dados, isso é natural. Claro. Porém, é importante que esse terceiro seja submetido a um rigoroso due diligence, uma análise de riscos, para saber se ele tem condições de fazer a guarda, o tratamento daquele dado. Com segurança, né? Com segurança. O processo necessário. Então, e de boas práticas, a gente estava falando do relatório, que é uma boa prática, necessária, já prevista dentro do processo, mas vocês têm informações de outras boas práticas que têm sido desenvolvidas, por exemplo, particularmente nesse olhar nosso institucional, escolar, né? Veja só, Padre Sérgio, eu estou olhando os salesianos, né, que são pela rede, né? E daí eu diria assim que tem dois grandes ambientes. Eu diria que tem um ambiente corporativo, que seria, vamos supor, uma mantenedora, que tem lá um grande banco de dados, que consolida uma série de informações, inclusive das suas diversas unidades. Para este tipo de cenário, há que se ter um olhar, protegendo esse conjunto de dados, mas a gente não pode esquecer a unidade, que eu vou chamar aqui de ponta, que no dia a dia está ali no contato com as famílias, está ali o assistente social recebendo as famílias, as crianças, né? Então, dentro desse universo de boas práticas, uma prática que a gente tem recomendado é a construção que nós chamamos de portal da privacidade. Em vez de cada unidade construir o seu portal, a mantenedora constrói um portal
Nesse portal agrega as unidades, os portais institucionais, individuais, apontam para o portal central. Esse portal central ele tem uma política de privacidade, ele tem um conjunto de perguntas frequentes, o manual já, LGPD, ele tem um formulário onde o titular de dados pode exercer os seus direitos, que inclusive foi objeto de regulamentação. Né? Então veja que essa é uma prática que reduz custo, potencializa o alcance e, com uma certa velocidade, já gera, pelo menos para a autoridade fiscalizadora, uma primeira percepção que a instituição e a rede está em conformidade. Porque, veja, a autoridade fiscalizadora, qual que é a primeira ação que ela vai fazer? Ela não vai lá bater na porta da instituição, ela vai entrar no site da instituição. Ela está ali, é um clique na mão dela. Se ela não vê nada, não vê ali uma política, não vê ali um espaço onde a titularidade pode exercer seus direitos, não vê o manual com suas referência, ela fala, eu não estou vendo nada, a instituição não está nada fazendo. A partir do momento que ela encontra um portal, ela já tem uma sensação, eu vejo que tem movimento, eu vejo que tem a política, eu vejo que tem um espaço onde o titular exerce o direito, eu vejo que... Então, eu acho que essa é uma medida de boa prática, de baixo custo e de amplitude, alcance elevado. Que chega nas pontas todas, né? Exatamente. Diminui o custo enormemente, porque ao invés de você ter cada instituição ali, que de todo modo acaba sendo um custo para a instituição, ainda que seja um custo interno, a gente tem que fazer o seu próprio portal, a gente corre o risco também de como que vai fazer essa articulação. Cada unidade vai ter o seu portal e ter o seu DPO, né? O seu DPO, que é o responsável do departamento. Isso torna... O custo é altíssimo. Exato. Quando você tem, por exemplo, uma atuação em rede, você pode ter um DPO que vai fazer aquele atendimento. Então essa também é uma boa prática, né? Ter essa visão de governança, essa visão do todo. Né? E existem, como o Dr. Franco falou, para cada cenário dele, cenário corporativo, cenário escolar, existem boas práticas para ambos esses cenários. Né? Para esse trabalho. E é importante a gente estar bem em sintonia nessa dimensão e manter também esses portais, né, que a rede, as inspetorias, as mantenedoras já têm todo esse esforço, tem feito desde 2018, 2019, né, que a gente começou, junto com a própria legislação, a gente já começou o trabalho de implantação disso em todas as inspetorias e todas as escolas, obras, né? E as obras têm mais uma questão que não está ligada a isso, mas é o portal de transparência. São duas questões ali que são próprias da ação social, né? Não só o portal do tratamento de dados, mas o portal transparência também, para aquelas que têm convênios públicos, né, que precisa manter nesse processo. Então tudo isso tem que estar constantemente atualizado, uma sintonia muito fina com a atualização das regulamentações, porque a regulamentação demorou, né? Saiu a lei, mas a regulamentação demorou um tempo e agora ela foi atualizada. Acho que vamos falar um pouquinho dessa atualização última, porque acho que é interessante, talvez seja o assunto menos conhecido do nosso público que está nos assistindo hoje. Bom, aqui, Sérgio, nós temos assim dois movimentos, né? E em 2024, a autoridade regulamentou alguns temas. Isso. Entre os temas que eu diria que são de maior importância que foi regulamentado, é a questão de ter que constar no site nacional o nome do encarregado de dados. Então, isso não era antes efetivamente uma obrigação legal, agora eu tenho que ter lá o nome de quem é o encarregado de dados, Sim. obrigação legal. Mas eu acho que também uma outra regulamentação que aconteceu no ano passado foi a regulação do incidente de segurança. Porque, veja, com essa regulamentação trouxe para as instituições duas obrigações. O incidente de segurança de alto impacto, ou seja, que pode oferecer muito risco ao titular de dados, é obrigatório, por força de lei, ser registrado num portal da agência reguladora em até 3 dias depois de tomado conhecimento do incidente. Agora, o incidente de menor impacto, né, que a própria instituição consegue gerenciar, ele tem que ser registrado internamente, e daí tem uma série de coisas que tem que ser registrado, e tem que ser mantido por até, ou no mínimo, 5 anos. Então veja que isso movimenta operacionalmente. E daí, voltando à questão das boas práticas com isso, a importância de internamente isso ser difundido. Porque eu vou dar um caso concreto para o senhor. Início de ano, a diretora da escola pede que a secretaria encaminhe para todos os pais o regimento da instituição, obrigação legal. Porque a Secretaria de Educação orienta, né? E a secretaria comete um erro, caso concreto. Em vez de enviar por e-mail para todos os pais o regimento interno, manda uma planilha Excel com o nome de todos os alunos, CPF dos pais, endereço, e-mail, turno, vazamento de dados.
Ou erro operacional. Essa é uma situação, isso gera um alto risco para o usuário de dados? Não gera. Mas é um vazamento de dados? Eu teria que registrar isso internamente e manter por 5 anos no mínimo. Então veja que essa cadeia de informação, de atenção, que eu acho que novamente aqui o podcast acaba nos atentando a isso, é importante. Mas eu vou passar para o Dr. Rodrigo, porque este ano, 2025, nesse ano, a autoridade lançou a Agenda Regulatória 25 e 26. E entre os primeiros temas que estão ali a serem regulados é o tratamento de dado pessoal de criança e adolescente. É um dos primeiros temas. Os direitos do titular de dados é o tema segundo. E daí existe 16 temas a serem regulados. Previsto na Agenda 25 e 26. E são todos esses temas que dialogam bastante com o contexto escolar. Da escola, sim, da obra social Falando da escola. Em relação a tratamento de dados de crianças e adolescentes, por exemplo, né, a gente tem aí uma situação que é muito peculiar, porque a criança ela é considerada um hipervulnerável. Né? Então, se a gente tem aí um vazamento de dados de uma criança e adolescente, a gente tem uma exposição muito maior, que é onde a autoridade nacional vai colocar a sua lupa ali, vai exercer um poder fiscalizatório um pouco mais rigoroso, digamos assim, né? E como está no processo da linha de trabalho do plano de ação, começar a partir daí, a nossa atenção precisa ser sempre muito redobrada nesse sentido e no trabalho que a gente vai realizando e na missão que a gente vai desenvolver em todos os estabelecimentos, na verdade, sociais para criança e adolescente e também nos de escola, né, nos ambientes escolares. Então, isso é muito importante a gente ter essa atenção. E para a gente fechar esse tópico da LGPD, eu acho que é interessante a gente olhar quais são as principais dicas, ou assim, não falo de dicas porque fica meio assim, fora do nosso contexto. Qual que é o nosso olhar para esse avanço do mundo digital, por exemplo, dentro desse contexto? O próximo podcast vai ser sobre a questão de mídias e todo o processo digital nas escolas, mas nesse desenho, o que é importante a gente ter por causa do avanço do uso do digital? Também e principalmente no ambiente educacional, que é um caminho necessário, não tem jeito, a sociedade está se tornando cada vez mais digital, né? O que vocês veem nesse contexto? Padre Sérgio, eu sou professor também, né? E aqui acho que estou dialogando também com um grupo de professores, né? Eu sempre falo com meus alunos quando tratam essas temáticas que tecnologia não pede licença, tecnologia se impõe. Queiramos ou não, ela se impõe. Ela se impõe, ela é fato. Quer jogar o celular fora e voltar a fazer ligação de orelhão. A tecnologia se impõe, né? Tanto é que veja que ela vem afetando, né, vários outros mercados quando se impõe. Então eu diria assim que um grande cuidado, seja você um gestor que está ali com uma responsabilidade de gestão, mas seja um professor ou qualquer um que esteja operando com o público, não só com o público da instituição, mas até mesmo para a vida pessoal, nós desenvolvermos uma maior prontidão no cuidado com os nossos dados e no cuidado ao transitar nesses espaços digitais. Porque veja só, nós todos aqui, independentemente da nossa geração, nós fomos educados pelos nossos pais, pelas instituições, para várias coisas. Quando for atravessar uma rua, cuidado, olha para um lado, olha para o outro. Se você é uma criança, não aceita doce de pessoa estranha, não conversa. Mas a gente não teve ainda e não está tendo essa educação para o digital. Da mesma forma que um pai orienta uma criança, olha, não aceita doce de estranho, não converse, o pai, porque isso não é uma obrigação só da instituição, tem que orientar, olha, no mundo digital, não dá a sua rotina para qualquer pessoa. Não fala se o papai fica em casa ou fora de casa, e daí, para a instituição, não pegue os arquivos que tem do pessoal e grave em qualquer espaço da internet, achando que porque está na internet está seguro. A internet é uma grande praça escura, na verdade, que você não sabe, por regra, quem está lá frequentando essa praça. Exatamente, então, não tem como controlar isso, não tem controle esse processo. Então, eu diria assim que uma questão é aumentar a nossa prontidão. E quando eu falo de prontidão, é a nossa atenção mudando o nosso set mental de que a violência não permeia somente espaço físico. Dentro da cidade, eu sei assim, certa região da cidade é perigosa, em certo horário. Então eu evito aquela região. A internet, não estou falando que é o fim do mundo, mas tem muitos espaços perigosos 24 horas. Sim. Uma criança que está sozinha no quarto de madrugada com o telefone e celular, ela está dentro do espaço de perigo. Está fisicamente protegida pela família, mas sabe-se lá emocionalmente, psicologicamente, ao que está exposto. Então todos nós, educadores, professores, gestores, que temos responsabilidade com um conjunto de dados, aumentar a nossa prontidão digital.
E não só o que está expondo, não só o que está exposto, mas o que as crianças e adolescentes estão expondo também nesse conjunto. Exatamente. Né? E o que elas estão aliciando, porque senão a gente vai para uma tábula rasa que não é normal do desenvolvimento de criança e adolescente, né? Perfeito. Então, Frank, acho que falou de uma maneira muito completa, né? Acho que eu complementaria dizendo que a tecnologia, ela passou a fazer parte das nossas vidas em todos os aspectos, o aspecto pessoal, profissional, né, da escola. Então, as crianças, muitas vezes, elas vão utilizar essa tecnologia, os pais vão utilizar de maneira, às vezes, acrítica, porque não tem o tempo de fazer aquela assimilação da tecnologia, de fazer uma assimilação correta dos riscos, dos benefícios e, com isso, conseguir transitar nesse mundo tecnológico. Então, eu diria que o mais importante é a gente dar um passo atrás, fazer uma análise dos benefícios, dos riscos, de tudo aquilo que nós estamos incorporando nas nossas vidas, porque é a tecnologia do momento. Por exemplo, a questão da inteligência artificial, que está permeando aí agora todos os cenários das nossas vidas, pessoal, acadêmico, profissional, com todos os benefícios e os riscos que são associados, mas muitas vezes isso vem para as nossas vidas e a gente adota e não faz nenhum tipo de análise crítica nesse sentido. Então, como o professor Frank falou, ter essa visão mais ampla desse contexto, isso é muito importante para a gente se proteger as pessoas que estão ao nosso redor, né, e conseguir ter uma vida mais tranquila, né, digamos. E, Padre Sérgio, dentro dessa questão que o Dr. Rodrigo comenta, veja, quando a gente pensa numa instituição educacional, né, que já tem ali uma carga imensa de obrigações, para começar a cumprir o currículo dentro de 365 dias. Isso por si só já é uma carga imensa. Né? Daí vem educação de trânsito, educação sexual, educação contra drogas, daí vem a LGPD. Então, eu sei que isso é algo que está dentro da missão salesiana, que é essa proteção integral da criança e adolescente, mas nós cada vez mais conseguimos chamar as famílias para esse processo. Eu sei que não é fácil, a gente conversa aqui, acompanha diversas unidades escolares, a gente sabe que numa reunião de pais e mestres, talvez 10% somente que compareça, e sempre os mesmos 10%. Que são normalmente os que os filhos não dão nenhuma dificuldade nesse sentido. Mas o fato é que a gente acaba tendo a instituição também um pouco esse papel de educar os próprios pais. Por que eu falo educar os próprios pais? Porque muitas vezes as crianças, em termos de maturidade tecnológica, estão à frente dos pais. Sim. Conhecem mais, mas não têm maturidade emocional para poder compreender a consequência de certa tecnologia em suas vidas. E essa maturidade os pais têm. Então acaba a instituição, né, eu não quero aqui colocar mais uma obrigação, nem dizer que é isso, mas eu acho que cada vez mais fortalecer esse laço com as famílias. De fato, como comunidade educativa, que é como nós nos entendemos, né? Porque é a comunidade que educa. É a escola, é a obra social, é a igreja, é o espaço que a criança convive, o adolescente convive, junto com a família na sociedade, né? Exato. É mais alargado o conceito. Né? Exatamente. Então esse conceito alargado é importante. Então, se a criança tem dificuldade, né? Então vamos também ajudar os pais a se educarem, para ser cada vez mais esse parceiro fortalecedor dessa sociedade melhor, eu diria assim. Eu acho que é o objetivo de todos, uma sociedade melhor, né? Mais respeitosa, mais humana, mais solidária, né? E isso passa hoje, queiramos ou não, pelo digital. Sim. Alguma outra questão, doutor Rodrigo, desse toque assim para as nossas escolas, para as nossas obras? Olha, fazendo assim um arremate final, eu diria que a gente tem hoje um arcabouço jurídico, começando da Constituição, que fala que a educação é uma obrigação da família, da sociedade e do Estado. Então, ter essa comunidade integrada, trabalhando em prol da criança, né, tendo essas ações da própria escola, tendo o cuidado dos pais e a consciência dos pais, acho que a gente tem tudo para ter um ambiente educacional mais acolhedor, mais seguro para as crianças e que possa incorporar essas tecnologias. Né? Acho que no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é mais importante a gente observar o que nós já temos e como que as famílias e a sociedade podem participar mais da formação de fato das crianças. Eu agradeço muito, né, esse nosso momento de conversa, de discussão, certamente vai ajudar muito todos os que nos acompanham no Enredecast. E até o próximo Círculo Jurídico aqui no Enredecast. Obrigado pela participação e pelo carinho de todos que nos acompanham.